Olá, boa tarde, turminhas. Boa tarde, família. Saudade de vocês. Professora Marlete para mais uma tarde. Vamos lá para o nosso livro integrado. Vamos no livro de Geografia, né, na unidade, no volume 2, na unidade 4, né? E nós vamos falar sobre os bairros têm história. Então, vamos falar sobre os bairros. Eles têm uma história para nos contar. Estamos na semana 11 e a semana 11 ela vai do dia 29 de junho ao dia 3 de julho. E a professora Sabrina dará sequência na nossa aula. Boa tarde, turminhas, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade na nossa unidade 4, ainda falando sobre os bairros. E hoje nós vamos falar na página 24, os bairros têm história. Sabemos que as pessoas modificam as paisagens para atender suas necessidades. Podemos perceber essas mudanças pelas fotografias e pelos depoimentos de moradores mais velhos da cidade. Pergunte para sua avó, para o seu pai ou para algum conhecido se o bairro era assim, o bairro de vocês era assim quando vocês foram morar. Como que era o seu bairro? Modifica muito, né? Para atender às nossas necessidades. É aberto mercados, é aberto farmácias, postos de saúde. A Marlete vai falar algo também. Olha, vocês percebam aqui no balãozinho, tem a fotografia dessa senhora e ela fala assim, ó: moro no bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre, há mais de 40 anos. Durante esses anos, acompanhei muitas mudanças que aconteceram, né, que ocorreram no bairro, como a construção de uma escola na qual trabalho há mais de 10 anos. Então, percebam que ela mora há mais de 40 anos de um bairro e ela já viveu, já presenciou várias mudanças no bairro que ela mora. Continuando. Portanto, com o passar do tempo, muitos bairros têm suas paisagens transformadas, com construção de novas ruas, viadutos, moradias e estabelecimentos comerciais. É igual na rua da professora Sabrina. Antes não tinha lajota, não era lajotado. Hoje já tem. Antes não tinha tantas árvores, hoje tem parque, tem árvore. É assim, vocês vão dar uma observada também, perguntada para a mãe, olhar algumas fotos de vocês antigas, dos pais antigos, vão ver como os bairros de vocês foram modificados. Por outro lado, existem algumas construções muito antigas que foram preservadas no decorrer do tempo e que passam por poucas modificações, preservando os traços de uma construção, as quais representam um pouco da história do lugar em que se encontram. Dá uma olhadinha nesse teatro, no Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, no centro de Manaus, na foto tirada em 2015. É igual a professora está morando na Próspera. A Igreja Católica também continua modificada, continua como foi construída há muito tempo atrás, com a mesma arquitetura, com os mesmos desenhos. Isso conta um pouco da história da Próspera, do bairro Próspera. Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Na próxima página, né? Assim, essas construções passam a ser chamadas de monumentos históricos, pois são responsáveis por contar um pouco da história do lugar a que pertencem. Então, são monumentos históricos por quê? Que eles são responsáveis por contar, porque eles estão ali durante muito tempo. Igual a professora Sabrina deu o exemplo da Igreja Católica ali da Próspera. Faz muitos anos que a igreja ela é conservada daquela forma, né? Então ela vai passando o tempo e ela não é modificada, né? Pelo contrário, eles continuam preservando para que ele se torne um monumento histórico e que ele seja responsável por contar a história de muitos anos. Atividade. Vamos lá para a atividade. Pesquise a imagem de um monumento ou uma construção histórica de um bairro de sua cidade. Faça um desenho da imagem e responda as perguntas. Então, você vai pesquisar junto com seus familiares, vocês vão pesquisar a imagem de um monumento ou uma construção histórica do bairro.
Por exemplo, vocês moram no bairro Barracão, então vocês vão pesquisar, né, uma construção histórica que tenha no bairro Barracão e vocês vão fazer um desenho nesse espaço, nesse retângulo que a Pro está mostrando. Depois que vocês representarem esse monumento histórico, essa construção histórica com o desenho, vocês vão responder as perguntas. Vamos lá responder as perguntas. A letrinha A. Qual é o nome do monumento? Depois de vocês terem escolhido, vocês vão colocar aqui o nome do monumento. Em que ano foi construído esse monumento? Em que bairro está localizado? Vocês podem falar da Içara, das proximidades do bairro de vocês. O que ele representa para o bairro? O que a população precisa fazer para preservar esta parte da história do bairro? Vamos lá, né? Cuidar. E vamos lá para a página 26. Continuando na página 26. Saiba mais. Todo bairro tem um nome, tem nome e tem uma história. Tem nome e história. Na cidade de Curitiba, no Paraná, há um bairro denominado Água Verde, que é o nome do bairro. Ele é um dos bairros mais antigos da cidade. O nome desse bairro originou-se porque antigamente passava pelo local um rio que, por possuir muitas algas, deixava a água com uma coloração esverdeada. Então percebam, lá em Curitiba, nesse bairro Água Verde, ele tem esse nome porque aqui já está explicando que antigamente passava um rio nesse bairro que tinha muitas algas. Sabe aquelas plantas verdinhas que tem sobre as águas? Eu acredito que todo mundo já conseguiu ver, se não viu pessoalmente, mas acredito que em filme, em desenhos, né? Então percebam, por conta dessa característica, a região foi denominada Rio da Água Verde. Entenderam? Então tem toda uma história. Continuando, atualmente não se pode mais visualizar esse rio que deu o nome ao bairro, pois com o passar dos anos, moradias e estabelecimentos comerciais foram construídos em cima desse rio, impossibilitando a sua observação. Nesse bairro há a Praça do Japão, construída no ano de 1962, a qual representa a cultura japonesa na cidade de Curitiba. Então percebam que tem todo um contexto, tem toda uma história, e aqui eles estão contando a história desse bairro Água Verde. Já descobrimos que esse bairro tem o nome de Água Verde por causa do rio. Percebemos que esse rio não se pode ver mais, por quê? Porque foi modificado. Lembra das paisagens modificadas que nós falamos, que tem as paisagens naturais e tem as paisagens culturais? Então, continuamos, né, sempre voltando no tema que nós já tínhamos trabalhado. Então, como o homem modificou, então não é possível mais hoje conseguir ver esse rio, mas nós sabemos a história, né? Conseguimos entender a história e por que esse rio e por que o bairro tem o nome, né? Foi dado esse nome de bairro de Água Verde. E continuando, agora que você já conhece um pouco da história da formação do bairro Água Verde, em Curitiba, descubra alguma história curiosa sobre a formação do bairro onde você mora. Mãos à obra. Olha só, vocês estão percebendo a imagem aqui ao lado? Percebam? A imagem aqui ao lado é a imagem do bairro. Percebam que tem praça, que tem prédios, que tem árvore. Legal, né? E que também ele tem uma curiosidade que nós lemos também. Ele tem o que? Aqui acima, ó. Com o passar dos anos, moradias e estabelecimentos comerciais foram construídos em cima desse rio, impossibilitando a sua observação. Nesse bairro há uma praça, a Praça do Japão, construída no ano de 1962, a qual representa a cultura japonesa na cidade de Curitiba.
A arquitetura ali da casa, a construção da casa é uma casa japonesa, ó. Dá para observar ali, interessante isso. Bem interessante. Então, e a praça, né, ela representa uma cultura japonesa no meio da praça, porque é uma casa, né? Sim, uma casa no meio da... Ai, que legal. Muito Agora legal. a nossa atividade. Qual é a história do nome do bairro onde você mora? Você mora no Barracão, Aurora? Então, com a ajuda de um adulto, vocês vão pesquisar e registrar a sua descoberta. Pode ser feito no caderno, porque aqui tem um espaço pequeno. Em seguida, conte aos colegas de sala. Como nós não estamos em sala, vocês só vão registrar no caderno, bater a fotinho, mandar para as plataformas Positivo On e Portables. E eu acredito que todos entenderam esse conteúdo. Bom estudo a todos, uma boa aula. Boa sorte para todos. Um beijo grande da Promarlete. Tchau, tchau. Professora Sabrina, tchau.